Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Larissa aqui, passando hoje para dar uma dica aí nessa reta final, poucos dias para o Exame de Suficiência 2025.1. Então, o que vocês devem fazer nessa reta final para ser aprovado na próxima edição? Beleza? Então, primeiro, para a gente começar a conversar, é claro que a gente precisa dividir os níveis de estudo que cada aluno está. Porque tem gente que está estudando há um tempo maior, tem gente que estudou só uma parte do curso, ouviu só alguns conteúdos, e tem gente que está na reta final mesmo, pegando para estudar só agora. Então, a gente precisa separar esses três tipos de alunos. Por quê? A preparação nessa reta final vai depender totalmente disso. O ideal, claro, é que nesse momento a teoria já esteja estudada. Então, se você fez outros exames de suficiência ou se você começou a preparação aí no começo do ano, o ideal é que a parte principal, pelo menos, vocês têm que ter em mente que o exame de suficiência é um pouco diferente das outras provas de qualquer outro exame, porque ele tem a possibilidade de você priorizar algumas matérias e deixar outras para um momento final, deixar outras só para um resumo, porque o exame de suficiência a gente não está competindo com ninguém, né? Só com nós mesmos. Então não tem concorrência e você precisa tirar só, entre aspas, 50%. São muitos pontos, mas você não tem que tirar todos. Então isso te dá a possibilidade de escolher priorizar alguns conteúdos principais. Os conteúdos que a gente chama de figurinha carimbada, né? Que todo exame cai. Os conteúdos com melhor custo-benefício, que é a parte, por exemplo, de teoria da contabilidade e ética, que são conteúdos pequenos e caem sempre no exame. Então, se você é um aluno que já estava preparando, e nessa parte principal, a contabilidade geral, as demonstrações, os CPCs mais cobrados, já tá ok, nessa reta final a prioridade precisa ser as questões. Não fiquem presos na teoria mais. Desvinculem isso e façam questões sozinhos, porque a prova se resume basicamente em fazer questões sozinho. Então, lá na prova você precisa marcar o X na resposta certa. Você não precisa dominar todo o conteúdo, você não precisa ser um expert no conteúdo. Você precisa saber como a FGV cobra esse assunto na prova. E você só aprende isso resolvendo questões na banca. Então, a prioridade, nesse momento, resolver o máximo de questões possíveis. Além de resolver sozinho, acompanhar também as revisões, as aulas de reta final, que os professores resolvem aí o que já tem de mais importante, já dá essa filtrada para vocês. Então, no mínimo também, gente, as 3 edições anteriores. Nós temos 150 questões da FGV de concursos de exames de suficiência anteriores, né? CFC 2024.1, 2024.1, a edição específica do Rio Grande do Sul, e 2024.2. Então, no mínimo, as 150 você tem que ter feito. Mais algumas adicionais que vocês podem filtrar de concursos da FGV aplicados em concurso de contador, que é um bom filtro para nivelar ali o nível de dificuldade. Segunda opção, né? Se você é um aluno que estudou mais ou menos, estudou ali a parte principal, mas deixou de ver muitos conteúdos. Por exemplo, auditoria, matemática financeira e estatística, contabilidade pública. São conteúdos que pedem um pouco mais de tempo, né? Que requerem um pouco mais de tempo para ver isso específico. E no exame, a gente sabe, né? Que a maioria dos alunos trabalham, tem pouco tempo diário. Então, talvez nem todos tenham conseguido chegar nessa parte. O que eu dou de dica para você? Além das questões, porque as questões têm que estar presentes em todos os níveis de estudo, independente de qual seja a fase que você se identifica. Quem tá nessa fase, que estudou as coisas ali mais cobradas, estudou a parte principal, inicial, foi estudando em ordem e não chegou nessa parte final, é acompanhar as revisões finais, porque, como eu disse, os professores já dão uma filtrada do que é mais importante nesse momento. O que a FGV costuma cobrar, o que vem pelo histórico do exame de suficiência sendo cobrado. Então, vocês já pegam essa expertise dos professores para o que vocês não viram, fazer uma revisão final aí para tentar salvar esses pontinhos, beleza? E continuando com a resolução de questões. E por último, quem tá realmente aí tentando o milagre nessas 2 últimas semanas, acompanhar sem falta, sem poder perder as revisões. Nós temos para alunos do CFC para desesperados, né? Resolver as 3 edições anteriores também e também acompanhar a revisão de véspera e tentar acompanhar aulas de resoluções de questões, porque às vezes
se você não estudou ainda, não tem uma base de conteúdo, você vai sentir mais dificuldade em resolver questões sozinho. Escutando o professor resolver vai te ajudar muito a desenvolver esse raciocínio, beleza? Não vou falar pra vocês que é proibido ver a teoria, mas assim, veja a teoria do que realmente é essencial nesse momento, do que você ainda não viu, do que você sabe que você tem dificuldade e que cai sempre no exame. Por exemplo, se você sabe que você tem dificuldade em estoques, em imobilizado, em balanço patrimonial, em DFC, coisas que caem em todo o exame de suficiência, em código de ética, por exemplo, que é uma norminha de 5 páginas aí, cai em 4 questões, é uma coisa que ainda pede para vocês verem a teoria, mesmo que seja o modo mais resumido. Mas tirando isso, tentem ir direto para essa prática para vocês verem, ao mesmo tempo, não só o que é cobrado, mas como é cobrado. Que aí vocês vão vincular tanto o estudo da teoria, porque toda vez que o professor vai explicar uma questão, ele explica a teoria que vem por trás. Então, resumindo os 3, considerando os 3, foco total tem que ser em resolução de questões. Quem já estudou a maioria das coisas, 100% resolução de questões. Exceto se você sentir uma dificuldade muito grande em algum assunto, volta um pouquinho na teoria só para fazer uma revisãozinha e segue em frente. Sempre tentem aprender com o conteúdo. Errou uma questão, você não vai sair dela enquanto você não aprendeu o motivo de ter errado, beleza? Alunos que deixaram algumas questões, alguns assuntos sem ver, continua nas questões, nos assuntos principais e veja as revisões daquelas que você ainda não estudou, beleza? Pra pegar aí os pontos principais de cada assunto, porque às vezes cai uma questãozinha mais básica, ou já aconteceu muitas vezes de cair justamente o que o professor fala em revisão de véspera. Várias questões já caíram praticamente idênticas a que a gente filtrou. Então fiquem muito atentos nessas oportunidades para vocês. E quem aí tá buscando o estudo mais nessa reta final, tentar acompanhar o máximo possível a resolução de questões e estudar a teoria das coisas que precisa saber, das coisas que a gente tem certeza que vai cair, mas sempre lembrando, a teoria é a primeira parte do estudo. Você não pode estudar só teoria. Estudar só teoria não garante aprovação de ninguém, porque você pode ser o mestre da teoria e não saber aplicar em questões. Então nunca fiquem presos só em estudar a aula, só em ver o professor explicando. Ver o professor explicando às vezes é fácil, né? A gente vê resolvendo e fala, ó, beleza, entendi. Só que quando vai resolver sozinho, não consegue fazer esse link da teoria com a prática. Então, por isso que é muito importante vocês perderem esse medo de resolver questões sozinhos. E a dica principal, aprender com as questões. Sempre que errar, beleza. Em casa, vocês podem errar, né? Em casa, a gente pode errar. O importante é você aprender para não repetir o mesmo erro na prova. Porque na prova vão aparecer questões parecidas, questões até idênticas. Então, se você erra em casa e não aprende, na prova você vai errar de novo. Erra em casa, correu atrás de entender, na prova você acerta. E o acerto que vale é só na prova, né? Em casa é só um método de treino. Não fiquem tão ligados a percentual em casa, beleza? Dominar histórico de banca, então, pra você ver quais as pegadinhas que a FGV mais gosta, como que ela cobre os conteúdos. Sempre tem, por exemplo, imobilizado. Se você for ver o CPC de imobilizado, ele é enorme. Se você for estudar sozinho, você não vai dar conta. Então, você tem que estudar o que o professor fala, que é importante, e resolver questões de imobilizado, porque a FGV cobra sempre a mesma coisa. Cobra mensuração, o que entra no curso e o que não entra, cobra depreciação, basicamente isso aí. Classificação, definição básica, né? Então você não precisa ficar perdendo tanto tempo se você entender essa parte do histórico de cobranças, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado das dicas, acompanhem com a gente as revisões, teremos revisão de véspera, na revisão de véspera já passamos assim um geral em todos os assuntos, para quem não conseguiu ver, ou para quem viu, rever, e quem não conseguiu ver, ver pela primeira vez, né? Então, espero que vocês tenham gostado das dicas, coloquem em prática e que a aprovação venha, certo? Tchau, tchau, pessoal, espero o depoimento de aprovados, hein?